Bom, pessoal, então no vídeo anterior eu tinha resolvido o problema, a letra A da questão 8, ficou faltando para resolver a letra B. Então o que está dizendo a letra B? Se vocês forem olhar o enunciado da questão 8, está perguntando assim, cada uma dessas possibilidades que a gente determinou no exercício anterior corresponde a um arranjo ou uma combinação dos 5 alunos tomados 2 a 2. Vejam o que a gente queria fazer, qual que era o problema anterior, qual que era o problema da questão 8. É justamente esse daqui, é o das 5 pessoas que fizeram o trabalho, certo? Que é o a Zoe, Otto, Eva e Bia e Dudu, sendo que 2 deles vão apresentar. E queria saber quais eram as possíveis formas de selecionar dessas 5 pessoas aqui para apresentar o problema, que foi o que a gente fez na questão A, certo? Então vejam que a gente descobriu lá na questão A da 8 que a gente estava trabalhando com uma combinação, certo? Por quê? Porque a gente estava trabalhando com a formação de agrupamentos, onde todos os elementos eram distintos, a quantidade de elementos do agrupamento era menor que o número de possíveis escolhas, e a ordem dos elementos não importava. Por que não importava? Porque tanto fazia eu escolher, por exemplo, a Zoe e o Otto, como ter escolhido o Otto e a Zoe. No final das contas, seria o mesmo par. Ou seja, a ordem dos elementos não influencia na formação de novos agrupamentos, ou seja, na diferenciação de agrupamentos. Ok? Então a gente tem um problema de combinação, porque o que a gente quer determinar é a quantidade de formas diferentes que a gente pode selecionar 2 pessoas de um total de 5 para formar pares, certo? Então sempre quando vocês conseguirem encaixar essa palavra selecionar, escolher, você vai estar trabalhando, você já pode ter uma ideia que você está trabalhando com um problema de combinação. Ou seja, a ordem da escolha das 2 pessoas não importa na diferenciação de um par para o outro. Então a gente tem um problema de quê? De combinação. A gente quer selecionar 2 pessoas de 5 pessoas dadas, certo? Então sempre quando a gente tiver que essa quantidade aqui for menor ou igual a essa, ou seja, o número de elementos que vão compor o nosso agrupamento for menor que o número de escolha, todos menor ou igual o número de escolha, certo? Todos os nossos elementos que foram compor nossos agrupamentos, eles têm que ser distintos, porque não tem como eu fazer um par com a mesma pessoa. Não posso fazer Zoe e Zoe, certo? Não tem como uma pessoa fazer um par com ela mesma, certo? E a ordem não importar para a diferenciação dos agrupamentos, então quer dizer que a gente está trabalhando com o quê? Com uma combinação, ok? Bom, questão 9. Na questão 9 está dizendo o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A, certo? Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados, entre os 4 times do grupo A, certo? Foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, certo? 2 times do grupo A, sendo que o primeiro sorteado deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então está falando assim, a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculadas através de quê? E aqui tem as alternativas. Na alternativa A, está falando assim, a gente consegue calcular a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A com uma combinação, a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura por um arranjo, a situação que está em azul, na letra B, a situação que está em azul por um arranjo e a situação que está em vermelha por uma combinação, arranjo para azul e permutação para vermelha na questão C, ou seja, na letra D, combinação tanto para azul quanto para vermelha, na letra E, combinação, quer dizer, arranjo tanto para azul quanto para vermelha. Então, com isso, a gente tem que classificar essas duas situações aqui para determinar qual dessas alternativas é a correta, certo? Bom, então vamos lá. Qual que é a minha primeira situação? A primeira situação é o seguinte, a gente tem 12 times, certo? E a gente quer escolher 4 desses 12 times para compor o grupo A, certo? Então vejam que meu conjunto é formado por 12 times, certo? E eu quero formar agrupamentos. Se eu quero determinar a quantidade de escolhas possíveis para o grupamento A desses 12 times, eu quero selecionar 4 desses 12.
Vejam que a gente está trabalhando com elementos distintos, não, porque não tem como um agrupamento ser, quer dizer, como uma equipe ser igual à outra, certo? E a gente não pode formar o grupo A com, por exemplo, o mesmo time aparecendo 4 vezes ou mais de uma vez, certo? Tem que aparecer no grupo A tem que ser grupos, tem que aparecer times distintos, certo? Então vamos ver o que é a chave para esse problema aqui. É determinar se a ordem dos elementos ele influencia ou não na hora da gente fazer a contagem desses agrupamentos que a gente quer formar, certo? Bom, então imagine aí comigo. Vamos considerar então os times paulistas, pessoal. Considerar o São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Então vejam aí que imagine se eu selecionar então nessa ordem os times São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. É diferente de eu selecionar, por exemplo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo? Não. Vejam que esse grupo A, apesar de eu ter escolhido em ordem diferente, eles vão estar formados pelos mesmos 4 times. Então quer dizer que a ordem de escolha dos times não influencia para a formação de um novo grupo, certo? Um grupo diferente. O que influencia são as escolhas, ou seja, os times que compõem cada agrupamento. É isso que diferencia um agrupamento de outro, não a ordem com que eles foram selecionados. Então, como eu disse para vocês, se eu seleciono São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, é a mesma coisa que eu escolher Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Porque apesar da ordem, continua sendo o mesmo grupo, certo? A mesma combinação de times, certo? Então vejam aí, ó, que a gente está trabalhando então com um problema de combinação. Por quê? Quando essa quantidade é menor ou igual a essa, a gente está trabalhando com a formação de agrupamentos onde todos os elementos são distintos e a ordem desses elementos não importa para a formação de novos agrupamentos, então quer dizer que a gente está trabalhando com uma combinação, certo? Então vejam que dessa informação aqui, classificando essa, a gente já poderia eliminar algumas alternativas. Quais elas? Bom, a letra B está falando que a primeira situação, que é a em azul, é um arranjo, então essa aqui já está incorreta. A letra C também está falando que a primeira situação é um arranjo, então também está incorreto. E a letra E também está falando que a primeira situação também consiste num arranjo. Então a gente já pode eliminar ela, certo? Porque a gente sabe que é uma combinação. Bom, então agora a gente vai analisar a segunda situação. Qual que é a segunda situação? Então a gente sabe que o grupo A já foi escolhido, certo? Ou seja, a gente já tem 4 times no grupo A. E agora, desses 4 times, a gente vai sortear 2 deles para realizar o jogo de abertura. Sendo que o primeiro sorteado vai jogar em casa e o segundo jogará como visitante, certo? Contra o primeiro. Bom, então a gente está aqui. O número de elementos que compõem meu conjunto são 4, que são os 4 times que compõem o grupo A. A gente vai escolher 2 deles para o quê? Para selecionar o jogo de abertura, para fazer o jogo de abertura, certo? Bom, a gente está trabalhando com todos os elementos distintos, no que não tem como eu selecionar um time para jogar contra ele mesmo, certo? E agora o que é o decisivo que vai determinar se daqui é um problema de arranjo ou combinação, certo? Pessoal, nesse problema, a ordem das escolhas dos times para o jogo de abertura influencia no resultado final? Nesse caso aqui, influencia. Por quê? Porque, vamos dizer assim que eu seleciono, faz de conta que então, considerando os times paulistas de novo, que os times selecionados foram, sem saber da ordem, foram São Paulo e Corinthians. Mas se o São Paulo foi selecionado primeiro, quer dizer que o jogo vai ser o quê? Vai ser lá na casa do São Paulo, certo? No entanto, se o Corinthians tivesse sido escolhido primeiro, o jogo seria na casa do Corinthians. Então, a ordem aí da escolha dos times para o jogo de abertura influencia no resultado final. Porque na primeira situação a gente jogaria na casa do São Paulo e na segunda a gente está jogando na casa do Corinthians. O que faz diferença, certo? É diferente, é um grupo. São agrupamentos diferentes. Então quer dizer que a ordem dos elementos importa. Bom, se a ordem importa, se a gente está trabalhando com essa quantidade menor ou igual a essa, a gente está trabalhando com elementos distintos, porque não tem como um time jogar contra ele mesmo, certo? Então quer dizer que a gente está trabalhando com um problema de arranjo. Então se essa quantidade é menor ou igual a essa, se a gente está trabalhando com elementos distintos e a ordem dos elementos importa, então quer dizer que a gente está trabalhando com arranjo,
certo? Então vejam que a única alternativa que corresponde à combinação para a primeira situação e arranjo para a segunda situação é a letra A, onde ele diz uma combinação e um arranjo respectivamente, ou seja, uma combinação para a primeira situação e um arranjo para a segunda situação, certo? Então basicamente esse problema era só identificar que tipo de problema era essa primeira situação e que tipo de problema era a segunda, certo? E a gente conseguiu analisando aí com as informações de cada uma das situações. Não é necessário resolver, ok? Bom, então no próximo vídeo eu vou resolver o último exercício, que é o exercício 10, certo? Então, até o próximo vídeo, fico por aqui, um abraço, fui!